Meu nome é Ramiro, sou estudante de mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria e membro do Virtu, grupo de História Medieval e Renascentista, coordenado pelo professor Francisco Mendonça Júnior. Fiquem agora com a minha comunicação. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, esse é o título da comunicação que eu vou fazer hoje para vocês, intitulado Um Modelo Feminino Negativo. Análise da personagem Guinevere no filme Os Cavaleiros da Távola Redonda, de 1953. Eu trago hoje aqui para vocês algumas conclusões preliminares da minha pesquisa, intitulada, abre aspas, Uma História que Nunca Permanece Igual, análise de transformações na adaptação de A Morte de Arthur para o cinema estadunidense ao longo da segunda metade do século XX. Fecha aspas. A minha temática envolve a relação entre cinema e Idade Média, especificamente as apropriações que o primeiro faz desse período histórico. O trabalho em curso busca identificar as modificações que aconteceram nas representações e discursos que o cinema produziu na segunda metade do século XX, a partir do romance medieval arturiano A Morte de Arthur, e como elas se relacionam com as transformações sociais e culturais desse período contemporâneo. Para isso, eu pretendo analisar comparativamente as obras cinematográficas Os Cavaleiros da Távola Redonda, de 1953, dirigida pelo Richard Thorpe, e Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, de 1995, dirigido pelo Jerry Zuck, que foram escolhidas como fontes principais e acessadas em suas versões em DVD. Porém, para a presente comunicação, eu trago algumas conclusões preliminares somente dessa obra da década de 1950. É importante ressaltar também que, pelo estágio inicial da pesquisa, ainda não possuímos uma quantidade satisfatória de leituras bibliográficas para embasar essa reflexão historiográfica. De todo modo, a interpretação da fonte já levantou um importante questionamento sobre a maneira como as personagens femininas são representadas, a qual dialoga com uma visão sexista e conservadora, conforme expomos a seguir no texto. O enredo desse filme abarca a ascensão e queda do rei Arthur, baseado no romance A Morte de Arthur. Assim, mostra, primeiramente, a disputa pelo trono com sua meia-irmã, Morgana, e o companheiro dela chamado Mordred, e a grande amizade que Arthur constrói com Lancelot. Em seguida, a vinda para a corte de Elaine, jovem apaixonada por Lancelot, e o casamento do monarca Arthur com Guinevere. Por fim, o adultério praticado por Guinevere e Lancelot, e que põe fim à Távola Redonda, a comunidade de guerreiros fiéis a Arthur. Nesse sentido, conforme já apuramos, o contexto histórico dessa obra cinematográfica foi marcado por um retorno de ideias conservadoras quanto ao papel das mulheres na sociedade, com o predomínio da visão de que elas deveriam ficar restritas ao espaço doméstico e executar os papéis de mãe e esposa. Por conta disso, a questão dos modelos de gênero sustentados por essa criação de Hollywood foi o elemento central que guiou nossa reflexão da mesma. A definição de gênero que empregamos é aquela proposta pela historiadora Joan Scott. Abre aspas, o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Fecha aspas. O recorte temporal abarcou o período de produção do filme desde 1948 até o seu lançamento em 1953, uma vez que ele é a média de tempo necessária entre produção, filmagem e distribuição. A espacialidade dessa pesquisa englobou os Estados Unidos da América, local principal de elaboração dessa obra cinematográfica. Dois conceitos centrais em nosso trabalho foram de representações e práticas do historiador Roger Chartier. Por essa lógica, estivemos interessados nas práticas discursivas que as representações fílmicas carregam e reproduzem. Dessa maneira, buscamos elucidar os modelos de gênero que foram difundidos a partir da caracterização dos personagens que aparecem no filme Os Cavaleiros da Távola Redonda. Em nossa análise, nos debruçamos sobre o conteúdo do filme com enfoque na forma pela qual as ideias e temas do mesmo foram transmitidas, através das suas principais técnicas cinematográficas. Mise-en-scène, edição, fotografia e som. Esse enfoque nos aspectos estilísticos de nossa fonte se justifica por conta de sua enorme relevância na produção de sentido. Isso porque, nas palavras do historiador Marcos Napolitano, abre aspas, o enquadramento de uma cena, a edição de um filme, a cor, textura empregada na captação da imagem são fundamentais para que o filme ganhe sentido cultural, estético, ideológico e, consequentemente, sócio-histórico. Fecha aspas.
Passamos agora então para a exposição de nossas ideias iniciais sobre uma das personagens femininas do filme Os Cavaleiros da Távola Redonda, a princesa Guinevere. Em nossa primeira análise desse filme, ficou claro que a figura de Guinevere aparece como disruptora da ordem interna. Um trecho revelador desse ponto de vista ocorre após o casamento dela e Arthur, durante a cerimônia onde os cavaleiros juram fidelidade para o rei. Nela, quando Lancelot se ajoelha para prestar homenagem a Arthur, temos um enquadramento que coloca os dois homens frente a frente e Guinevere ao fundo entre eles. Compreendemos que essa escolha estilística trabalha para a construção de um dos temas centrais do filme, o triângulo amoroso proibido, no qual Guinevere é um empecilho para essa amizade, já que fica, literalmente, posicionada entre os dois guerreiros. Nesse sentido, é importante pontuar que a ligação entre Arthur e Lancelot é categoricamente colocada pela película como responsável por trazer a paz e a ordem para o reino. Esse discurso é exposto durante uma parte do filme onde uma voz em off comenta, abre aspas, então a Inglaterra foi abençoada com paz, pois enquanto Arthur e Lancelot estavam unidos em amizade, nenhuma força do mal era forte o suficiente para prevalecer contra o cavalheirismo da Távola Redonda. Fecha aspas. Em nosso entender, esse recurso técnico é de grande relevância, já que a voz em off tem um papel de destaque na imagem que o público constrói a respeito dos personagens. Ademais, temos uma cena no quarto de Guinevere onde Merlin, aliado do rei, a aconselha que Lancelot deve se casar, a fim de combater os boatos sobre a relação entre ele e a rainha, pois diz que, abre aspas, Lancelot é a tocha que Mordred usaria para incendiar a Inglaterra. Fecha aspas. Essa ideia de um inimigo interno que pode usar as pessoas de um país para destruí-lo por dentro vai ao encontro da noção, presente durante o contexto da Guerra Fria, do inimigo interno com potencial desagregador, como na figura do espião soviético infiltrado em solo estadunidense. Nessa lógica, a historiadora Susan Arnstein comenta que, abre aspas, entretanto, a união entre Arthur e Lancelot, e com isso a Inglaterra, é vulnerável aos desejos privados, uma vulnerabilidade que pode ser explorada pelo inimigo interno, Mordred e Morgana, os quais o filme consistentemente retrata como espiões que rondam entre muralhas, ouvem em portas, empregam informantes e esperam sua chance de destruir o reino. Fecha aspas. Desse modo, Guinevere prejudica a harmonia de Camelot ao se manter apaixonada por Lancelot e pôr em risco a amizade desse último com o rei, ideia que também é defendida por Arnstein. Abre aspas, Guinevere fratura a comunidade ao se entregar de maneira egoísta a uma agenda pessoal mesquinha. Fecha aspas. Por conta disso, entendemos que o filme coloca Guinevere como um modelo feminino a não ser seguido. Isso porque sua representação dialoga com a percepção que parte da sociedade dos anos 1950 tinha a respeito das mulheres, as quais, durante a Segunda Guerra Mundial, se tornaram mais independentes e entraram no mercado de trabalho, mas que, nos anos 1950, foram estimuladas a assumir um papel doméstico. Sobre essa questão, a especialista em estudos fílmicos Jack Byers comenta que, abre aspas, a entrada de um vasto número de mulheres americanas no mercado de trabalho colocou em questão a família, a mais básica das instituições sociais. Fecha aspas. A fim de exemplificar, eu trouxe aqui algumas imagens de novas profissões que se tornaram disponíveis para as mulheres nos anos 1950. Temos aí, da esquerda para a direita, um laboratório de farmácia na Universidade de Connecticut, a Bolsa de Valores de Nova York e um escritório. A fonte é o Arquivo Nacional dos Estados Unidos da América. Assim, do mesmo modo que essas mulheres foram forçadas a abrir mão daquilo que gostavam de fazer, trabalhar e ter maior autonomia financeira, Guinevere é estimulada a renunciar ao seu amor por Lancelot. E, tanto na ficção quanto na vida real, a justificativa é que isso seria benéfico para a harmonia social, o que é explicitamente colocado no filme, conforme apontamos acima. Dessa forma, compreendemos que isso vai ao encontro de Arnstein, ao afirmar que os filmes que tratam da história do rei Arthur, abre aspas, participam da contínua apropriação estadunidense do passado medieval, que, desde o final do século XIX em diante, respondeu aos ataques contra modelos tradicionais de autoridade, masculinidade e identidade e legitimidade nacional através do recuo para um passado ideal. Fecha aspas. Desse modo,
Trouxemos aqui um breve apanhado geral do que iremos executar em nossa pesquisa e das primeiras conclusões originárias da mesa. Conforme demonstramos, através do estudo e análise dos aspectos cinematográficos e de roteiro do filme Os Cavaleiros da Távola Redonda, ficou claro que essa obra ajudou a reforçar noções tradicionalistas ligadas a questões de gênero, em diálogo com seu contexto histórico. Nesse sentido, exaltou vieses conservadores e sexistas com relação ao papel das mulheres naquela sociedade. Conforme destacamos acima, a película carrega uma representação de Guinevere que constrói um modelo feminino condenável, pela ótica de certos grupos sociais da sua época. Esperamos agora prosseguir nas leituras bibliográficas e mergulhar em um estudo aprofundado de nossas outras fontes. Dessa forma, buscaremos atingir o objetivo principal de nosso estudo, que é compreender as transformações na adaptação do romance arturiano, A Morte de Arthur, e a sua relação com as mudanças sociais e culturais da segunda metade do século XX. Vocês têm aí então as minhas referências bibliográficas, e eu espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado a quem ficou aqui até o final.